direto aqui do Química G, o canal do professor Germano no YouTube, para os meus queridos, amados e idolatrados alunos do segundo ano do ESA Pariquera Sul. Beleza? Então vamos lá, vamos seguir em frente, né? Vamos para mais um encontro, mais uma aulinha aqui virtual, né? Então, seguindo aqui a nossa apostila, né? Então vamos começar sempre, a gente sempre começa pela indicação, né, das atividades mínimas, passando o gabarito para vocês. Então é só você pegar a sua apostila, né, pegar o seu caderno de exercícios, né, e conferir, né, com o meu gabarito, ou você já fez lá no plural e já tem uma ideia se você está com nenhuma dúvida ou com algumas dúvidas, né? Então, se tiver dúvida, o que tem que fazer? Tem que falar comigo, né? Tem que entrar aqui, ó, no ClassUp, no plural, ou ainda pelo quimicagelofebu@gmail.com. Então tá aqui, ó, pessoal. Aqui são as tarefas mínimas, eu coloco sempre das tarefas mínimas, né? Essas tarefas mínimas estão no caderno de exercícios 3, capítulo 4, né? E aqui a indicação é que seria das 66 às 75 da aula 20, né? E 79, 80 e 82 da aula 21. Beleza? Então confere, né? Vê se está tudo ok, se está tudo certinho. Tem dúvida? Aquilo que eu já falei, vou repetir, é só entrar em contato comigo. Isso funciona, tá? Tem aluno que já usou desse critério, né, dessa metodologia, e eu não falhei, fui lá e respondi. Inclusive até a gente aproveita, né, as lives que nós estamos fazendo para até ao vivo e a cores a gente sanar algumas dúvidas, né? Entenderam? Então é possível, né? Eu não coloquei aqui agora também por esse mecanismo também, né? Não só pelo ClassUp ou plural ou ainda pelo Química Gelifubu, ou se não, vamos esperar chegar uma live. Ah, professor, sabe naquela aula lá do Knox? Não entendi isso, não entendi aquilo, né? Dá para o senhor me explicar? E eu explico lá na live. Beleza? Combinado? Então tá bom, vamos lá, vamos seguir em frente. Então hoje a gente vai fazer a aula 22 e 23, ela está na página 211, né? Não está na 211, está na 220. Ok, pessoal? Uma falha minha aqui, não corrigi aqui o número, está na página 220 da apostila. Aulas 22 e 23. Hoje a gente vai começar a falar de oxirredução ou número de oxidação, né? O NOx, né? Na verdade, o NOx. Pessoal, esse é um assunto, né? Na verdade, o segundo ano é sempre aquele ano mais complicado, né? Da química. É onde eu tenho mais conceitos, né? Tenho mais conceitos um pouco mais complexos da química para poder entender legal os fenômenos que ocorrem com a química, né? Então, o que eu aconselho vocês, né? Vocês têm o livro-texto, né? Nesse caso que eu estou mostrando quais são os dois livros-textos, né? Onde você vai encontrar toda a ementa do segundo ano, né? Muito mais detalhada do que aparece nessa apostila que a gente está seguindo, ok? Então, como é que você deve estudar? Você deve pegar essa apostila, né? Que na verdade é o mecanismo da nossa aula, né?
ela é uma espinha dorsal da aula, mas o ideal é o quê? É você trabalhar essa apostila na aula e depois complementar lendo o livro-texto, né? Dentro do contexto dos temas que a gente vai desenvolvendo, tá? Com certeza você recebeu esses livros-textos e para um assunto como esse, que não é um assunto um pouco mais complexo, né? Um pouco mais, eu não vou falar difícil, mas é um pouco mais trabalhoso, né? E é um pouco mais onde você tem que ter um pouco mais de atenção para poder é, compreender legal esses textos, né? Esses conceitos, beleza? Então vamos lá. Então por isso que eu estou lembrando vocês aqui que é para você é, não ficar desesperado, né? Na verdade, o que, que acaba acontecendo? Ah, não, mas como que um texto tão difícil desse tem que ser discutido em aula virtual, né? Não, nós vamos discutir, eu vou tentar explicar aqui da melhor forma possível, né? O mais didático possível, e você vai pegar essa explicação, mais os exemplos que a gente for dar aqui nessa aula, os exercícios que nós formos fazer, e vai aplicar lá no livro-texto e vai fazer essa conexão, né, que vai facilitar o seu aprendizado. Beleza? Então tá bom, vamos seguir em frente, né? Então, aula 22, página 220, né? Consulte o livro-texto, põe o livrinho de texto aí do lado, né? E deixa ele aí do lado para você consultá-lo depois, beleza? Então vamos lá, vamos seguir em frente aqui, vamos para a aula então. O que que é, vamos começar, antes de entrar exatamente no conceito de o que é oxirredução, vamos falar de número de oxidação, né? Número de oxidação é a carga que um átomo adquire ao participar de ligações químicas. Geralmente essa carga surge devido a uma transferência de elétrons ou pela diferença de eletronegatividade entre os átomos ligados. Então, voltando lá nas ligações químicas, quando que ocorre transferência de elétrons? Ou seja, quando que um átomo perde e o outro recebe? É na ligação iônica, né? Agora, também tem uma ligação chamada covalente, covalente dativa, que não há troca, né? Não há essa transferência de elétrons. O que há é o quê? Compartilhamento, né? Na verdade, os átomos acabam fazendo uma covalência, né, entre os elétrons e usufruem, os dois átomos acabam usufruindo desses elétrons sem que nenhum deles ceda esse elétron para o outro, e nem o outro receba, ok? Na ligação compartilhada, ou seja, na ligação covalente, os átomos não doam elétrons, ninguém dá elétron para ninguém e nem recebe, eles compartilham, beleza? É só lembrar, né? Volta lá no primeiro ano, você deve ter a apostila guardada e você vai lembrar do que eu estou falando. Como não existe transferência de elétrons, na ligação iônica é fácil ver o NOx, né? Por exemplo, no NaCl. No NaCl, o sódio ele tem um elétron no último nível, então ele vai doar um elétron. O cloro, por sua vez, tem 7 no último nível. Para ele chegar em 8, ele precisa ganhar um. Opa, o sódio tem um para doar, né? Então ele doa, na penúltima camada ele tem 8, ele fica com 8. Quando o cloro recebe esse elétron, ele fica com 8 também. Porém, o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que os dois se tornam íons, né? Eles perderam esses elétrons. Aí existe uma diferença em cada um deles, né? Do número de prótons e elétrons. E no caso do sódio, eu tenho um próton, né,
que é uma carga positiva, sem um elétron, né? Porque ele perdeu, né? Entendeu? Então ele fica carregado positivo uma vez, né? No caso do cloro, ele ganha um elétron, então ele fica carregado negativamente uma vez, né? Então o cloro é menos um e o sódio mais um. Esse que é exatamente o NOx deles. E quando não doa, né? Não doa, a compartilha. É pela diferença de eletronegatividade, né? A eletronegatividade, é só você lembrar lá da tabela periódica, ela cresce da esquerda para a direita e de baixo para cima, né? Então você vê que os átomos mais eletronegativos são exatamente aqueles lá de cima, né? Da tabela, no canto direito. O flúor, o cloro, o oxigênio, o iodo, né? O bromo, esses são os átomos mais que têm a maior eletronegatividade. Beleza? Então, tá aqui, ó, né? Ó, se você pegar a tabela, você vai ver pelos valores. Inclusive existem valores, né, para essas eletronegatividades. Bom, tanto que aqui tem um exemplo do cromo, né? Do cromo, deixa eu ver aqui, do cromo 2+, e o cromo 3+. Né? Ó, esse aqui é o 2+, e esse é o 3+. Né? Então, esse cromo aqui, ele é um cátion, né? Se ele é 2+, significa que ele doou 2 elétrons. Esse aqui, se é 3+, é porque ele doou 3. Vejam a diferença de coloração, né? Ó, parecem ser substâncias diferentes. Mas é o cromo, né? É o crômio, né? O crômio 2+, e o crômio 3+. Né? Então, você vê que aqui o NOx é diferente, né? O elemento químico é igual, porém os NOx são diferentes. E então, com NOx diferentes, você vê que eles se apresentam de maneiras diferentes, né? Cores diferentes. Né? Então, vamos lá, regras gerais para o cálculo do NOx. Né? Nas substâncias simples, o NOx sempre vai ser zero, tá? Vai ser sempre zero. Os elementos com NOx fixo, os metais alcalinos terrosos, né? Esses são com compostos com elementos de NOx fixo, né? A prata, o zinco e o alumínio também. Em compostos iônicos e moleculares, né? Seria a soma do NOx de todos os átomos que constituem esse composto é zero. Nós já vamos ver isso aí. Eu já vou mostrar isso aqui para vocês. Não se esqueçam disso. A soma dos NOx da molécula tem que ser igual a zero. Né? Dos íons. Os íons monoatômicos, o NOx é igual a carga. Né? Dos poliatômicos, é a soma dos NOx também. É que vai dar a carga. Né? Do hidrogênio é mais um, com exceção dos haletos. Os haletos é um tipo especial de hidrogênio, né? E ele é menos um. Né? E o oxigênio, menos 2. O NOx é menos 2. Com exceção dos superóxidos, ou seja, dos peróxidos, né? Que é menos um. Na verdade, é a composição da água oxigenada. Beleza? Então tá bom. Vamos lá então para começando aqui os exercícios, né? Não, ainda não é exercício, é elementos. Então olha aqui, ó. No caso da substância simples, né? Se eu tiver aqui, ó, que é o ferro sólido, ó, ferro puro, né? Ferro puro, ferro sólido. Ele está sozinho, não está ligado com ninguém, né?
Então, o NOx dele é uma substância simples, o NOx vai ser zero. Então, qual é a carga dele aqui? É zero, né? O NaCl é aquilo que eu mostrei, né, para vocês, né, que é uma ligação iônica, né? O sódio doa um elétron para o cloro ganha um elétron, então ele fica uma carga positiva carregada e o cloro uma negativa a mais. Então, nesse composto iônico, quem é o NOx aqui? É a carga, a própria carga, né? Do sódio mais um e do cloro menos um. Aqui, ó, do H3PO4, ou seja, do ácido fosfórico. Então, aqui eu sei que o NOx, por exemplo, do hidrogênio é mais um, né? Esse é o NOx do hidrogênio. Do oxigênio é menos 2, né? Se eu tenho 4 oxigênios aqui, ó, o oxigênio é menos 2. Se eu tenho 4, qual é o total de cargas? É 8, né? É 8. E aqui eu tenho 3 hidrogênios, né? Se o total de cargas é 3 hidrogênios, né? São 3 hidrogênios e o NOx de cada um deles é mais um, então eu tenho 3, então qual é o total de cargas positivas? É 3. Para que a soma, né, agora desses NOx seja igual a zero, que número que eu tenho que colocar aqui no x, né? O x ele tem que ser 5, né? Porque 5, né, 5 mais 3 seria 8, igual a zero. O cromo é a mesma coisa, né? Aqui ó, é o íon cromato, né? Dicromato, né? Porque eu tenho 2 cromos aqui, ó. Dicromato. Então eu tenho 7 oxigênios, o oxigênio é menos 2, então a minha carga é menos 14, né? A do cromo, né? Ele é mais aqui, é o cromo 2 mais, né? É um cromo 2 mais. Isso, é um cromo 2 mais. Então, se ele é o 2 mais, eu tenho 2, né? Então, qual é o valor de Y aqui? O valor de Y aqui vai ser igual a 6. Né? Então, é, o, aqui, ó, como aqui é menos 2 e aqui é um íon, né? Então, aqui 7 vezes menos 2, menos 14. Tem que sobrar menos 2 aqui, né? Para sobrar menos 2, então aqui só pode ser quanto? 12. 14 menos 12, sobra menos 2 aqui, tá? Porque aí eu estou calculando, aqui nesse caso não é íon, né? Então o valor de x aqui é 5, porque aí a soma dele tem que ser zero. Aí se não fosse um íon, professor, então seria 14 aqui, né? Teria que ser aliás, perdão, 7, né? Teria que ser 7. Porque eu tenho 2, então 2 vezes 7, 14. Né? E aqui 2 vezes 2 menos vezes 7 seria menos 14. Menos 14 com mais 14, 0. Beleza? Então aqui, ó, água oxigenada, ó. Água oxigenada, o oxigênio é menos 2, né? Então, para dar certo aqui, ó, se o hidrogênio é mais 1, ó, ele é mais 1, né? Então, eu tenho 2, eu preciso de quantas cargas negativas aqui para anular, para equilibrar essa molécula? Eu preciso de 2, né? Só que eu tenho 2 oxigênios, então esses oxigênios vão ser quanto? Vai ser exatamente menos 1, né? Tá aqui. Aqui, ó, esse aqui é o etanol, né? Então aqui eu coloco as cargas todas positivas, né? E faço a descoberta. Então qual é o NOx do carbono nesse caso aqui? É menos 2. Beleza? Então tá bom. Vamos lá, vamos para os exercícios, né? Já vamos direto aqui para o exercício. Então vamos lá aqui, ó.
ele quer que determine o NOx, né, de todos esses elementos aqui, né, de todas essas substâncias. Determine o NOx do enxofre em cada uma das espécies citadas. Você pode notar aqui que eu tenho enxofre em todas elas, né? Então ele quer saber o NOx do enxofre em cada uma delas, né? Então vamos lá. Vamos. Então, primeiro aqui, ó, é zero, né? Do H2S. Ixi, eu acho que está faltando alguma coisa, né? Tá faltando alguma coisa. Mas tá bom. Eu complemento depois, tá bom? Então, olha aqui, ó. Aqui é zero, né? Porque é substância simples. Aqui é menos 2, aqui é menos 2 e aqui é mais 1. Por isso que eu tenho 2 aqui, né? Então, qual é o enxofre aqui? Menos 2. Aqui é 4 vezes menos 2, menos 8. 2 vezes mais 1, 2. Então, quanto que é? 6, né? Do, do, do enxofre aqui, ó, 3 vezes menos 2, 3 vezes menos 2, 3 vezes menos 2, menos 6, né? Aqui é mais 1, duas vezes, então aqui seria quanto? Menos 2, né? Porque seria 4 com 2 aqui, 6, aqui menos 6, então seria mais 2. Beleza? Isso. Qual o valor mínimo e máximo, né? Mínimo e máximo da... quais são os valores máximo e mínimo encontrados, né? Então é mais 6 e menos 2, né? Mais 6 e menos 2. Tá faltando completar esses aqui, né? Então aqui, vamos falar aqui, ó. Vamos lá. Aqui eu tenho o SO4, né? Que é um íon. É um íon menos 2. Então tem que sobrar menos 2 para cá, né? Então 4 vezes menos 2, menos 8, né? Menos 8. Para sobrar menos 2, então esse aqui é mais 6, que é exatamente esse aqui. Beleza? Aqui é a mesma coisa, ó. Aqui eu tenho 3. 3 vezes menos 2, menos 6. Para sobrar menos 2, tem que ser quanto? 4 mais 4. Né? Então, aqui, ó, eu tenho o SO4 aqui, né? O NOx aqui aqui é menos 2, né? Ó. Aqui é menos 2, fazendo aqui a regrinha do X, né? Então seria 4 vezes menos 2, daria menos 8, né? Menos 8, menos 8, menos 8, menos 8. E aqui é mais 3, 3 vezes 3, 2 vezes 3 mais, daria mais 6. Com menos 8, então o enxofre seria mais 2. Beleza? Então, seguindo aqui, vamos para o próximo exercício, né? O elemento fósforo apresenta como principais variedades alotrópicas o fósforo vermelho, né, de atomicidade indeterminada, e o fósforo branco, representado por P4. Tá? Essa segunda variedade pode reagir com soda cáustica segundo a equação. Então, P4 está reagindo com soda cáustica e mais água, né? Na verdade, uma solução de soda cáustica, né? Então, aí eu vou liberar esse
hidreto de fósforo, né? Determine, aí ele quer saber o que? Determine o número de oxidação do fósforo em cada um dos compostos participantes da equação. Aqui é substância simples, zero, né? Aí eu tenho aqui a formação dessa molécula, né? Então, o, 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 o NOx aqui vai ser mais um, né? Porque vamos fazer a somatória aqui. 2 vezes menos 2, né? Ó, aqui é menos 2, o oxigênio é menos 2. 2 vezes menos 2 dá menos 4, né? Então eu tenho aqui, ó, o sódio é mais 1, o hidrogênio mais 1. Como eu tenho 2, tá? Então seria 2 vezes mais 1. 2 com mais 1, 3. Então fica faltando quantos? Fica faltando 1. Então, desse composto aqui, nesse composto aqui, o sódio é mais 1. No hidreto aqui é menos 3, né? É menos 3 porque o hidrogênio aqui é mais 1, né? Mais 1. E aí são 3 vezes mais 1, vai dar 3 mais. Para anular, tem que ser, para dar 0, tem que ser menos 3. Beleza? Então tá aqui, ó. Vamos lá. Aí eu tenho aqui, ó, no processo de glicólise estudado na biologia, o ácido pirúvico reage com o NADH, originando ácido lático, processo que pode ser representado desta forma, né? Ok? Determine o NOx de cada carbono nos compostos e o NOx médio do carbono em cada composto, né? Então vamos lá. Então eu tenho que ver aqui, ó, né? Para você ver, aqui ele está ligado com mais, né? Com 3 hidrogênios positivos, né? Então qual é o NOx do carbono aqui para anular? É menos 3. Né? O carbono aqui, ó, esse carbono aqui, ó, tá vendo? Ele está ligado aqui, ó. Aqui é menos 2, né? Menos 2. Então, se aqui é menos 2, aqui é mais 2, né? Esse outro carbono aqui, ó, esse outro carbono, né? Ele está ligado a esse carbono aqui e esse oxigênio aqui, ó, né? Esse oxigênio aqui. Então, eu vou somar com os 3 daqui, ó. Eu tenho 2 menos aqui, então é uma ligação, né? O NOx, eu venho contando 2 para cá, com mais um oxigênio para cá, 3, né? Então o NOx aqui é mais 3. NOx médio, né? Eu tenho quantos carbonos aqui? Tenho 1, 2, 3, né? Então 3. O NOx médio vai ser 2 sobre 3, né? Aqui é a mesma coisa, né? O carbono está ligado a 3 mais, né? A 3 mais, então ele é 3 menos. Esse carbono aqui, ó, ele tem uma ligação com um hidrogênio, né? Ó, com esse hidrogênio, com 2 carbonos aqui, ó, 2 carbonos, e aqui menos, aqui seria menos 1. Então, se aqui, ó, aqui é igual, né? Aqui é igual, você não vai levar em consideração. Então, aqui é mais 1, menos 1, então é 0, né? Esse carbono aqui, ó, está ligado a esse oxigênio e fazendo uma ligação com o outro oxigênio. Esse oxigênio ele faz uma ligação com o hidrogênio e a outra com o carbono, né? Então, esse carbono ele está fazendo 3 ligações. Então, está fazendo 3 ligações com quem? Com 2 ânions, né? Então, qual é o NOx dele? Mais 3. Beleza? Não é difícil, né? Tranquilo.
Então, tá bom. Vamos para o quarto exercício. O cálculo do número de oxidação muitas vezes requer atenção especial para algumas substâncias. Calcule o NOx de cada elemento na substância a seguir. Então, vem aqui, ó, água oxigenada, carbonato de cobre, sulfato de ferro, sulfeto de carbono, né? Fluoreto de oxigênio. Né? Então vamos lá. Então no primeiro aqui, ó, para dar certo, para ficar zero aqui, só pode ser mais um, menos um. Mais um com menos um, zero. Né? O cobre aqui agora, vamos lá, o carbonato, né? O oxigênio é menos 2, né? 3 vezes menos 2, ó, 3 vezes menos 2 é menos 6, né? Aqui o cobre, ele é mais 2. Menos 2 com mais 6, então o carbono só pode ser quanto? 4, né? Porque 4 mais 2, 6, e aí anula com menos 6 aqui e equilibra. Né? Vamos ver agora o sulfato de ferro. Mesma coisa, né? Então, olha aqui, ó, o NOx do oxigênio é menos 2. 4 vezes menos 2 é menos 8. Então, se aqui é menos 8, então a soma dos cátions aqui tem que ser cátion, o que é positivo? Né? Tem que dar 8, né? Então, o ferro é 2 mais, então o enxofre só pode ser mais 6. Beleza? O sulfeto de carbono. Sulfeto de carbono também é a mesma coisa, ó. Eu tenho aqui, ó, o carbono é mais 4, né? Então o enxofre aqui só pode ser menos 2. 2 vezes menos 2, menos 4. Menos 4 com mais 4 é 0, né? Aqui o flúor, fluoreto de oxigênio, né? Então, o flúor é menos 1, 2 vezes menos 1, menos 2, com o oxigênio só pode ser, então, mais 2, para poder somar os dois aqui e dar igual a 0. Beleza? Então, tá bom. Vamos agora, então, para... Pensei que tinha mais um, né, exercício, mas parou aí. Alguma dúvida? Se tiver dúvida, então refaça primeiro o exercício, né? Volta no conceito, pega aí o seu livro-texto que está aí do lado agora, abre ele, dá uma lida, né? Dá uma lida, acompanhe, né? Concentrado, né? Se concentra legal, que você vai perceber que, na verdade, o NOx é a expectativa, né? De um átomo em fazer as ligações, né? Então, por exemplo, no caso o oxigênio tem 6 elétrons no último nível, na camada de valência. Qual a expectativa de ligações para ele fazer, né, para ele poder se equilibrar? É 2. Ele tem que ganhar 2 elétrons. Se ele tem que ganhar 2, então ele vai ficar 2 vezes negativo. Então, qual é o NOx dele? Menos 2. Entendeu? Essa é a lógica para todos os átomos. Ok? Tem aqueles que vão doar, né? Aqueles que vão doar vão ficar positivo. Porque se ele está doando elétron, ele fica com menos elétron. E tem aqueles que vão receber, né? Então, aquele que vai receber, ele vai ficar negativo. Então, dúvidas, clasar, plural, química.gelofebu@gmail.com. Beleza? Então tá bom, pessoal. As tarefas mínimas é importante fazer, né? Nesse caso aqui das aulas 22 e 23. Não deixem de fazer, né? Façam, né? Até para poder consolidar, né? Consolidar esse conhecimento, que não é difícil, tá? Na verdade, você tem que ter só lembrar que a soma dos NOx tem que ser igual a 0, né? Cada átomo, o seu NOx é mais ou menos a expectativa
das ligações que eles podem fazer, né? E aí você vai resolvendo os exercícios. E aí você vai consolidando o conhecimento. Beleza? Então tá bom, pessoal. Valeu, né? Tô morrendo de saudade de vocês. Não vejo a hora, né, da gente poder estar novamente em sala de aula para a gente tocar a nossa vida normalmente. Uma das coisas que a gente tem feito, já fiz, né, já aconteceu, é aproveitar as nossas lives, né, para a gente tirar dúvida, né? Isso já aconteceu e dá muito certo, né? Então você esperar a live, né? Você pega a sua dúvida, né? Tá com dúvida, espera a live e aí na hora da nossa live lá, você me pergunta que eu dou uma explicação na hora lá e já sanamos todas as dúvidas. Beleza? Beijo no coração, pessoal. Um grande abraço para todo mundo, tá? Tô morrendo de saudades, tá? Tchau, tchau para vocês, tá? E até até a nossa próxima aula, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Valeu.